Então, pronto. Agora, eu vou voltar para o slide. Confere, vocês estão vendo? Sim, pronto. Aham. Beleza. Então, olha só. Vocês também podem trabalhar direto na fórmula, tá? Vocês não precisam fazer essa tabela do jeito que eu fiz. É só mais uma maneira de vocês fazerem de uma forma tranquila para quem gosta de fazer passo a passo. Mas vocês podem fazer direto da fórmula. Olha aqui. Aqui, então, você tem um conjunto de dados. O 3, o 4, o 5, o 6 e o 7 são seus xzinhos ali. X1, X2 até o X5. Beleza? Fazendo a média disso, que é somando todos eles e dividido por 5, que é o nosso N, nós temos uma média de 5. Ó, tá aqui no cantinho direito, estão vendo? Beleza? Ok. E aí, a gente faz direto na fórmula. Então, a fórmula, ó, abre parênteses, coloca dentro do parênteses cada elemento menos a média, que é 5, ó. Então, 3 menos 5 ao quadrado, mais 4 menos 5 ao quadrado, mais 5 menos 5 ao quadrado, mais 6 menos 5, ó, cada valorzinho, ó, ao quadrado, mais 7 menos 5 ao quadrado. Então tá. 3 menos 5? Quanto dá? Menos 2. Menos 2. Menos 2 vezes menos 2. 4. Vamos lá, próximo. Mais, então 4 mais 4 menos 5 Menos 1. vezes menos 1. 1. 1. Então, 4 mais 1, já temos 5 aqui, certo? Beleza, próximo. Mais 5 menos 5? 0. 0 vezes 0? 0. 0. Então, ainda nós temos quanto? 5, certo? Beleza. 6 menos 5? 1. 1 vezes 1? 1. Mais, então, 5 tem 6. Mais 7 menos 5? 2. 2 vezes 2? 4. Então, 5 mais 5? 10. Certo? Beleza? Colocamos o 10 aqui. Dividido por n menos 1. Nosso n é 5, porque nós temos 5 elementos. 5 menos 1, 4. Então, 10 dividido por 4 igual a 2,5 de variância. Tiramos raiz quadrada de 2,5. Temos o desvio padrão de 1,58. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Considero que sim. Aqui a formulazinha, ó, essa formulazinha tá como aquela da exata, ó, não tem o menos 1 aqui, mas tem o menos 1 pra gente, tá? A gente vai considerar o menos 1. Aqui, explicando a tabelinha que eu fiz com vocês no Excel. E agora, um outro cálculozinho que a gente tem aqui, de coeficiente de variação. Então, tá, mais uma formulazinha. O que tem nessa fórmula agora? Vocês já sabem todos os símbolos. S dividido por x barra. O que significa? S significa? Desvio padrão. Perfeito. Dividido por? Média. Média, perfeito. Isso mesmo. Vezes 100. Se você está fazendo algo vezes 100, você tem a resposta em porcentagem, beleza? Ok. E o que significa esse coeficiente de variação? Ele também é mais uma medida de dispersão, mas ela é em relação ao desvio padrão e à média, tá? E o que ele faz, então, de tão importante? Ele mede para a gente o quanto os seus dados são homogêneos. O que significa homogêneo? Então, pensa lá na massa de bolo. Você coloca um monte de coisa dentro do bolo, lá dentro do potinho para fazer o bolo. Se você não mexe, aquela massa fica heterogênea, certo? Aí você vai ter lá, provavelmente, um bolo cheio de pedaços de farinha de trigo no meio, né? Não é o que você quer, certo? Você quer algo homogêneo, tudo igualzinho ali acontecendo. Então, o que está medindo com o coeficiente de variação é o quanto os seus dados são homogêneos, o quanto esses valores que você coletou, eles são iguais, beleza?
Então, a gente tem como resposta ali um valor em porcentagem. Como que a gente interpreta esse coeficiente de variação, então? Toda vez que nós fizermos o cálculo desse coeficiente de variação e tivermos como resultado um valor menor ou igual a 30%, isso significa 0, 1, 2, 3, até 30%, incluindo 30%. Se a gente tiver qualquer valor entre 0 e 30, aí a gente está falando que os seus dados eles são considerados homogêneos. Quanto mais passa de 30, mais para cima ele vai ficando, mais heterogêneos são os seus dados, ele vai perdendo essa homogeneidade. Então, quanto mais próximo lá de 100%, mais heterogêneos são os seus dados, tá? Agora, quanto mais próximo de 0, mais homogêneos são os seus dados, ok? Mas significa que eles não têm essa variação, eles não estão variando muito entre eles ali, tá? A gente não tá vendo uma diferença muito grande entre esses valores. Agora, se a gente tiver um valor acima de 30%, é porque a gente começa a ver uma diferença maior entre esses valores. Tudo bem? Então quer dizer precisão de dados? Basicamente isso. Basicamente para ver se não tem diferença mesmo. Porque se não há muita diferença, você não considera muito isso para fazer comparação de grupo, por exemplo. Tá? Você vai observar mesmo, ver o que está acontecendo com esses seus dados. Você está trabalhando ali com... você coletou a idade das pessoas da tua turma. Será que todo mundo da mesma idade? Ou será que tem pessoas muito diferentes? Se a gente vê que todo mundo é da mesma idade, a gente não precisa separar isso como uma variável significativa para o teu trabalho. A gente vai considerar como um grupo só de uma idade única. Então, depende muito do teu trabalho mesmo, do que você está coletando de informação. E aí, continuando aqui, vou dar o exemplo. Então, aqui a comparação de dois grupos, tá? O grupo A e o grupo B em relação a salário. Então, você pegou uma galera lá desse grupo A, então, de uma determinada função, não sei, às vezes não sei de uma empresa ou de um bairro, de qualquer lugar ali. Então, você definiu a sua população e você viu ali os salários dessas pessoas e daí você fez uma média de salário dessas pessoas, tá? E aí você tem ali uma média de salário e você também fez o cálculo de desvio padrão para esses salários. Então, para o grupo A, você tem uma média de 600, desvio padrão de 50, e grupo B, uma média de 1.000 e um desvio de 70. Vou fingir aqui que são salários, infelizmente, ainda nós precisamos mudar o mundo, né? Salário das mulheres, aqui, ó, de verde. Salário de homens, numa mesma função, tá? Então, se a gente fosse fazer um comparativo, e aí a gente veria isso, uma média e um desvio padrão. Fizemos os coeficientes de variação para cada um deles, olha, tá vendo ali? Coeficiente aqui, A, deu 8,33, porque a gente pegou o desvio padrão, dividido pela média, vezes 100. Fizemos para o B, 70, dividido por 1.000, vezes 100, 7%. Beleza? Ok? Tá. Daí a pergunta, né? Qual desses grupos aí, ele é mais homogêneo, mas as pessoas estão recebendo por igual, né? Mas de uma forma mais semelhante com essa mesma função ali. Qual é o grupo mais homogêneo? O A ou o B? E aí? É o B. O B, muito bem, porque ele está mais próximo de zero. Lembra que eu falei? Quanto menor é o seu coeficiente de variação, mais homogêneos são os seus dados, ok? Beleza? Tudo bem por enquanto? Então, tá bom. Aqui as formulazinhas do Excel, que eu já mostrei para você lá. Beleza? Então, vamos falar desse contexto aqui. Inferência e estatística. Nós teremos uma aula lá na frente, na semana que vem, de amostragem, tá?
Então, o que a gente faz geralmente? Nós temos uma população e dessa população nós tiramos uma amostra, tá? Uma amostra ali de pessoas dessa população. E a partir dessa amostra, nós fazemos uma inferência estatística. Então, se vocês procurarem aí no dicionário o que significa inferência, a gente está falando da gente inferir, da gente falar daquela população usando algumas dessas verdades que a gente tem, ok? Então, a gente está inferindo ali, falando a respeito dessa população, utilizando os dados que a gente coletou de informações usando a estatística, tá? Então, a gente usa ali os parâmetros, essas variáveis que a gente conhece, e faz ali uma estimativa em cima de um valor amostral, em cima dessa amostra, ok? Beleza? Então, todo o seu trabalho de estatística será feito em cima dessa amostra. Só que, quando você faz ali essa coleta de dados, essa amostra, né? Você está coletando pessoas ali para responder sobre alguma coisa e representar uma população, isso tem que ser bem feito, certo? E aí a gente tem aqui, ó, algo que vocês provavelmente já viram, aqui nesse exemplo mostra bastante, que está falando sobre aqui a margem de erro. Então, olha só, exemplo ali, a pesquisa eleitoral. Então, você tem dois candidatos, o candidato A e o candidato B. Você, para essa população, você foi lá e perguntou para todo mundo. E aí, você vota no A ou no B, no A ou no B ou no A ou no B. Pronto, você tem lá a sua pesquisa, coletou informações e viu quantos por cento da população quer votar no candidato A e quantos por cento da população quer votar no candidato B, certo? Beleza. Aí você pensa assim, né? Nossa, eu vi na televisão, tá por cento para votar naquele candidato. Você fez parte, sim ou não? Parte dessa população. Será que isso está sendo bem representado? Tá? Então, vai depender de quê? De como ele fez aquela amostragem, beleza? Só que, considerando isso, de que muitas vezes, né, pode coletar ali, pegar uma pessoa errada, uma pessoa que respondeu errado, ou coisa do tipo, nós temos que pensar que sempre existirá uma chance de a gente errar, tá? E aí a gente tem a nossa margem de erro, que é considerado e escolhido pelo pesquisador, tá? Então ele vai lá e já define uma margem de erro que ele queira trabalhar. Obviamente que a gente sempre define uma margem de erro o menor possível para que a gente trabalhe mais dentro de um acerto do que dentro de um erro, ok? E aí a gente tem aqui, ó, como margem de erro, mostrando valores para cima e para baixo daquele valor que você encontrou. Nesse exemplo, eles estão considerando uma margem de erro de 2%, tá? Considerando essa margem de erro de 2 percentuais, para o candidato A, que a gente tinha falado que era 30%, certo? Então, fazendo lá o cálculozinho bruto, lá o cálculozinho de relativo, nossa frequência relativa, que a gente já aprendeu, deu 30%. Beleza, mas você tem certeza? Eu tenho, porém, com uma margem de erro de 2%. Então, pode ser que dê de 28% a 32%. A gente conseguiu definir um intervalo aqui, tá? Dentro desse intervalo, podendo cair qualquer um deles aqui, a pesquisa está certa. O candidato B, 27%, você viu lá que deu 27%, considerando a margem de erro de 2%, significa que você pode ter 2% a menos ou 2% a mais que 27%. Beleza? Tudo bem? Vocês entenderam a margem de erro? Sim? Sim, considero que sim. Então, quando a gente está falando da margem de erro, ela também vem junto com um nível de confiança, tá? Uma confiabilidade do estudo. Então, aqui, ó, aqui embaixo, significância, margem de erro, a mesma coisa. Então, aqui, para significância, essa probabilidade desse intervalo, de tanto a tanto, não conter o valor verdadeiro da população, tá? Ou seja, vai que não tá ali dentro, né, daquele intervalo de verdade essa população. Vai que tá para fora desse intervalo, vai que tá para o 25%, para o 40%. E a confiabilidade
é a probabilidade desse intervalo ali conter de fato o valor verdadeiro. Ou seja, vou falar em outras palavras. Você tem esse estudo para fazer, tá? Pode ser sobre essa eleição. E aí você faz esse estudo 100 vezes com a população. Só que nessas 100 vezes que você está fazendo, você coletou informações, tá? De amostras diferentes de uma mesma população, tá? Então, você coletou lá um tanto de pessoa, fez a pesquisa. Depois você coletou de novo outras pessoas e fez a mesma pesquisa. Depois você coletou outras pessoas e fez a mesma pesquisa. 100 vezes, beleza? Dessas 100 vezes, 95 vezes, se você considerar um intervalo de confiança de 95 vezes você vai encontrar pessoas ali, os resultados dentro desse intervalo de confiança que você definiu, tá? Porém, você ainda vai ter 5 vezes ali, que se você fizer, pode ser que dê totalmente fora desse intervalo de confiança, que fuja da realidade ali, daquela população de fato, certo? Então, essa é a sua ali, ó, significância, a sua chance de não conter esse valor verdadeiro, ele poder estar errado, fugindo ali da verdade, beleza? Então, toda pesquisa, tudo que a gente for ver de pesquisa, nós sempre vamos considerar que existe uma chance de ter ali um erro, ok? Então, quanto maior ali a sua confiabilidade do estudo, melhor. Nos estudos da nossa área de saúde e biológicas, nós utilizamos geralmente como padrão o 95% e 5% de significância, tá? Que é o mais padrão que a gente encontra para definir ali que os pesquisadores usam, que as pessoas usam para fazer os seus trabalhos. Mas a gente pode usar o de 99, por exemplo, e 1%, mas nunca, né, na nossa área, a gente utilizar 90 e 10% de significância, tá? Porque aí a gente já tem uma chance muito grande de errar para quem está falando aqui de cura de doença e valendo vida de pessoas, né? Então, a gente considera ali uma confiabilidade maior. Tudo bem? E aí vocês vão vendo isso, né? Conforme a gente vai observando ali os outros cálculos, outras coisas que a gente for aprendendo, isso vai ficando cada vez mais claro para vocês. Beleza? Por enquanto? E ó, tem no final dos slides alguns dados para vocês fazerem todos aqueles cálculos, média, mediana, variância, desvio padrão. Tudo que vocês forem fazer agora, tá? Mas primeiro, porque... Peraí, deixa eu voltar para vocês. Estão me vendo? Então, essas seriam nossas duas primeiras aulas, tá? As nossas duas últimas aulas são os exercícios sobre isso e sobre o que tivemos na aula passada, média, moda, então tudo isso. Eu quero que vocês usem toda essa noite que a gente tem agora para fazer exatamente isso, tá? Pegar e fazer isso várias e várias e várias vezes, beleza? Nesse momento, eu vou pedir para vocês abrirem o fórum dessa primeira aula e eu vou ficar aqui, ó, logada, aparecendo para vocês. Vou desligar o meu microfone e eu quero que vocês respondam esse fórum primeiro, beleza? E aí eu tô aqui ouvindo vocês e vendo vocês, de certa forma, e vocês vão me perguntando caso surjam as dúvidas, tá? Depois que a gente terminar esse primeiro fórum, vocês vão partir para o segundo fórum. E eu vou continuar aqui olhando vocês, beleza? E aí vocês podem ir fazendo as perguntas. Mas eu quero ver vocês trabalhando de verdade, tá? Então eu vou atualizando lá e recebendo as respostas. Tudo bem por enquanto? Tudo bem? Tudo. Aham. Beleza. Então, vamos à obra para o primeiro fórum, depois a gente responde o segundo, e aí depois a gente pode pegar e fazer um desses aqui que estão nos slides também, tá? Hoje vocês só saem daqui sabendo calcular isso tudo aí, certo? Professora, Pode falar. você pode explicar mais um pouquinho o quociente de variação, que eu não consegui entender muito bem? Coeficiente de variação? Sim. Vou voltar para você no slide, tá? Deixa eu aceitar o André que entrou.
voltar ali no coeficiente. Então, o coeficiente de variação. Ai, vou fazer melhor. Eu não sei por que eu não fiz com os dados de vocês lá. Vamos voltar lá naquele do Excel e vamos fazer o coeficiente de variação dele, tá? Aqui. Olha lá. Então, coeficiente de variação para esses dados aqui. Olhem para eles, assim, sem fazer o coeficiente primeiro. A gente tem 2 12s, 1 15, 2 16, 1 18, 20... 22, 25, 25, 30. Poxa, tem número aqui, tem número repetindo, ó. Tem aqui o 12 que tá repetindo, né? Tipo, ó, o 12, o 16 tá repetindo, o 25 tá repetindo, certo? Então, não tá variando tanto assim, né? Se a gente for observar. Estaria variando muito mais se todos fossem bastante diferentes, certo? Mas de variação, ele está vendo o quanto que ele está variando mesmo, né? Quanto esses números são homogêneos ou heterogêneos. Se eles fossem homogêneos, vamos supor que fosse tudo 12 aqui. Nossa, seria totalmente homogêneo. E a gente teria um coeficiente de variação de 0%. Se fossem todos diferentes, né? E bem diferentes ali, distantes, nós teríamos, então, um coeficiente de variação de quase 100%. Beleza? Então, olha só, considerando assim, ó, do jeito que está aqui. Fazemos, então, o desvio padrão, ó, eu vou abrir parênteses, desvio padrão, que a gente já tem aqui, ó, que é 5,79, dividido pela média, que a gente também tem aqui, beleza? Isso aqui. Ok. E depois, vezes 100, porque todo o cálculo de coeficiente de variação será em porcentagem. Pronto. Nosso coeficiente de variação para esses dados deu 30%. Exatamente 30%. Então, se a gente arredondar aqui, ó, 30%, né? Se deu 30%, os dados ainda são homogêneos, mas nós temos uma diferençazinha aqui entre eles. Portanto, né, se a gente arriscar e mudar mais algum aqui, a gente já começa a ver uma diferença nesse coeficiente de variação, certo? Vamos colocar bem diferente aqui, rapidinho. Então, olha só, se a gente pegar aqui continua 12, aqui a gente coloca 13, nesse outro 16 aqui a gente coloca 17, nesse outro 25 a gente coloca 28, certo? Beleza? Aí aqui, ó, deixa eu ver se tá certo. Coeficiente de desvipade desses valores. E aqui a média desses valores. Beleza. Aumentou aqui para 31%, para mais heterogêneo os nossos dados. Conforme a gente vai mudando aqui, ó, ele vai aumentando cada vez mais. Se tiver números muito distantes, ó, se a gente colocar aqui uns 50 da vida, olha o quanto aumenta, porque eles números são muito diferentes uns dos outros, são bem distantes, tá? A variação começa a mudar demais, ó. O desvio padrão foi para 11, já não era mais 5. Então, se a gente colocar aqui, ó, valores maiores ainda, fazer bem diferente, aí olha só como começa a mudar, tá vendo? Aqui 3, olha como muda, quase 92%. De coeficiente de variação, de tão diferente que eles são. Entendeu agora? Sim, prof. Obrigada. Beleza. Então, vamos lá. Mãos à obra. Vou parar a gravação, tá bom? E vou colocar o vídeo já para vocês terem acesso.